Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar apresentando a vocês alguns testes de controle de qualidade, certo? Tendo em vista a nova RDC 330, tá? Que trouxe algumas pequenas mudanças em relação à antiga 453 de 1998. Então lembrando, né, que a RDC 330 de 2019 ela traz a questão principalmente da proteção radiológica, né, no ambiente do serviço de radiodiagnóstico e fala que um dos preceitos, um dos pilares da proteção radiológica é dar a garantia da qualidade, dar a certeza de que você está entregando para o paciente um exame com qualidade. Portanto, para garantir essa qualidade, ou seja, que você faça apenas uma vez o exame, que não dê errado, que você não precise repetir, que tenha qualidade diagnóstica, a RDC, como no mundo inteiro, se tem uma política, né? Se tem uma filosofia de garantia da qualidade, que passa pelo que a gente chama de controle de qualidade. Então, se você controla a qualidade de algumas coisas, no final o seu produto entregue está garantido na qualidade. Isso também tem a ver com segurança, porque você trabalha com radiação. Tá? E sempre lembrando que os testes que a gente apresenta aqui são alguns, né? São alguns poucos até testes, porque tem a ver mais com a parte do equipamento em si, que a gente está aprendendo nessa nossa disciplina de produção da radiação, mas que esses testes e o jeito que você vai operar o seu equipamento, você vai cuidar do seu equipamento, né? Porque o equipamento é caro, tudo. Não é só o que está escrito aqui na instrução normativa, que complementa a RDC. Também é o que o fabricante falar para você que tem que fazer, tá? E eventualmente outras normas, podem ser estaduais, podem ser municipais, ou até mesmo internacionais, que se forem coerentes, que forem interessantes e tal, você também pode aplicar, tá? Tudo isso para garantir a qualidade e ao mesmo tempo proteger do ponto de vista radiológico o paciente, certo? Lembrando que lembrando que a RDC 330, quando foi lançada, ela revogou portaria 453, né, exatamente, porque ela substitui, mas também acabou revogando esse manual de radiodiagnóstico médico, tá? Que era onde descrevia todos os protocolos, toda a metodologia de fazer os testes. Então, oficialmente, a gente não tem hoje um protocolo de como fazer os testes, mas tendo em vista que esse já foi um protocolo válido, esse manual já foi válido e cientificamente elevado, tem alguns errinhos, alguns probleminhas, tudo bem, né? Mas 99% dele é válido, então a gente usa ele como parâmetro, já que não tem outro, né? Não sei se a Anvisa vai lançar, enfim, mas é o que a gente tem para executar. Então a gente segue os mesmos protocolos que se usava antigamente, porque é o único que tem. Lembrando sempre qual é a diferença de exatidão e precisão, né? Então, quando eu tiver várias medidas e todas as medidas tiverem a média delas, né? As medidas é a curva. A média delas for exatamente igual ao valor esperado ou ao valor correto, certo? Então, eu peço lá 0,5 segundos de tempo. E aí eu faço vários disparos, vários testes, ele dá 0,49, 0,51, 0,48, 0,52, etc. A média é 0,50. Então, o valor esperado é 0,50, ele dá 0,50. Perfeito. Ele é exato. E a distribuição desses valores, ela é muito próximo da média. Então, ele é preciso. Ou seja, toda vez que eu pedir 0,50, eu sei que eu vou estar ou 0,48 ou 0,52. Eu estou numa faixa muito estreita, certo? No momento em que, por algum caso, a média até cair exatamente no valor correto, então eu peço 0,50 segundos, mas ele me dá 0,10, 0,20,
0,60, 0,70, o que que acontece? A média até pode dar exatamente no meio. Porém, a dispersão, o espalhamento desses valores é muito grande. Então, ele até poderia dizer que ele é exato, porque se eu fizer a média aqui, onde é que os pontos se encontram? Todos eles vão dar aqui no meio, então a média é exata, mas às vezes nem o valor da média cai. Eu vou dar 50 disparos e nenhum deles é 0,50, nenhum deles é a média. Vai dar 0,48, 0,55 e assim por diante. Bom, outra coisa que pode acontecer é ser preciso, ou seja, espalhado é pouco espalhado, certo? Mas tem a média um pouquinho longe do valor exato. Então eu peço 0,50, mas a minha média é 0,52. O que que acontece? Se eu medir, que eu sei que eu tenho esse pequeno erro, eu consigo conviver com ele, certo? Então eu sei, ó, toda vez que eu pedir 0,50, ele vai me dar na média 0,52. Mas além de na média ser 0,52, eu sei que ele vai variar pouco. Esse 0,52 pode ser 0,50, pode ser 0,53, 0,54, ou seja, está pouco espalhado, então o erro é pequeno. Então eu consigo conviver com isso. Então os valores são todos próximos, mas estão ligeiramente afastados. Mas se eu sei esse valor, é tranquilo. É que nem a pessoa que vai se pesar, né, na balança da farmácia, de repente olha assim e diz, essa balança tem um erro, ela já está marcando 3 kg de largada, né? Tu olha assim, puxa, não tem nada, ela está marcando 3 kg. Ou do banheiro mesmo de casa, né? Aí você vai lá, se pesa, dá lá 63 quilos. Bom, a princípio, como ela já estava marcando 3, eu vou descontar, então é 60. Então, ou seja, você consegue conviver com isso. Alguém vai lá com 50, diz, não, mas já tinha 3, dá 47, por exemplo. Dá para conviver quando é preciso, mas não é exato, certo? E não preciso e não exato. Aí é roleta russa, né? Sorte nos dados. Você nunca sabe o valor que vai dar, porque além de estar longe da média ou afastado da média, ainda você pode ter qualquer valor aqui, totalmente não confiável, tá? Então isso é importante a gente entender. Então quando a gente fizer as médias de uma medida, por isso que a gente faz média, tá? Porque um valor só pode ser que eu dê, coincidentemente, caia exatamente no valor previsto. Daí, beleza, então é confiável. Não, tem que fazer várias medidas para ver se ele se repete. Então, quando você fizer várias medidas, se todas elas derem muito próximas, mesmo que seja longe do valor esperado, você ainda consegue viver com isso. Você sabe, ó, toda vez que eu pedir 90 kV, na realidade é 85. Toda vez que eu pedir 100, na realidade é 110. Não tem problema. Tá? Você consegue, desde que você anote, você sabe. Então a gente vai ver hoje mais 3 testes aqui, né? O rendimento do tubo, tá? Tem a ver com a produção da radiação. Camada semi-redutora, que tem a ver com filtração total, né? Filtração inerente, filtração total. E radiação de fuga do cabeçote, que tem a ver com o cabeçote, que a gente fala que o objetivo do cabeçote é justamente proteger o técnico, o paciente, de toda a radiação produzida e que não vai, obviamente, para baixo, né? Não sai pela janela em direção ao paciente. Então a gente vai ver esses 3. Tá? Então, para rendimento do tubo, como é que é feito? Certo? Você vai, então, medir a distância do aparelho, certo? A gente vai ajustar a colimação na área prevista, certo? No caso, o equipamento aqui, ele mede a quantidade de radiação produzida, no caso, a exposição. E aqui ele pede para escolher para rendimento do tubo um valor de 80 kV, certo? Então isso é da 1016, como eu disse. Poderia fazer com 70, com 90, com 100, com 50. O ideal, até se você pudesse fazer com todos os valores, para você conhecer bem o seu equipamento, seria até o ideal. Tá? Então vou fazer com 50, 60, 70, 80, 90, 100 kV. Seria o ideal fazer com todos. Ótimo. Tá? Porque daí você vê realmente como funciona o seu equipamento e dá para confiar em qualquer valor que você pede. Mas, como eu disse, a gente precisa de um protocolo, a gente precisa que todo mundo faça igual. Então, como teoricamente hoje não existe nenhum protocolo, já que essa RE 1016 foi cancelada pela RDC 330, então a gente usa mesmo a cancelada, pelo menos é algum protocolo. E esse algum protocolo, então, dizia que
o interessante era fazer com 80 kV. Escolher um valor de corrente de tempo, certo? Então só para uma corrente um tempo, de novo. Se eu quiser fazer mais, posso? Não tem problema nenhum. Melhor para você conhecer seu equipamento. Tá? Ou então, se você não conseguir escolher corrente de tempo, seu equipamento só dá MAS, não tem problema. E aí, o que vai da metrologia, que isso é regra padrão. Sempre fazer 4 medidas, no mínimo. Tá? 4 medidas no mínimo. Por que 4 medidas, professor? Bom, primeiro, uma não quer dizer nada. Se eu pedir 80 kV e essa uma deu 70, o equipamento não presta. Se der 79, 80, 81, o equipamento está bom. Não sei. Então, quer dizer, uma medida não me garante nada. Duas. Uma dá 78, a outra dá 82. Primeiro, mostra que o equipamento varia, que não é preciso, né? Ou seja, tem uma variação. O que acontece? Será que ele está esquentando? Será que tem algum problema? Será que essa flutuação é aleatória? Vamos ver. Aí você faz o terceiro disparo, certo? Aí você tem 78, 82, tá? E aí você tem um 90, que a gente diz fora da curva. E aí? Essa 90 eu esqueço, só uso os outros dois. Então vejo que o mesmo três valores, fica, claro, depende, os três valores dá tudo lá 80, 80, 80. Beleza, 80, 81, 80. Beleza. Ok, mas é complicado. Certo? Então, por isso que a gente já faz 4. Que aí 4 a gente consegue ver esse espalhamento, se o tubo está aquecendo e com isso está produzindo mais, ou se o equipamento está aquecendo e por isso pode dar uma falha, né? Quantos produtos a gente tem em casa, diz, eu uso, depois de meia hora ele pifa. O celular desliga, televisão dá pau, o computador, não sei o que, depois de uma hora de uso estraga. Se eu usar meia hora, desligar de novo, não acontece, mas se eu ficar uma hora... Então isso tudo é importante você fazer. Professor, posso fazer 5? De repente eu fiz 3, a quarta deu fora da curva. Pode fazer uma quinta, não tem problema. Tá? Mas eu estou dizendo, por isso que no mínimo a gente procura fazer umas 4 para ter certeza do que está acontecendo. Se oscilar muito, é porque de repente o equipamento está oscilando, certo? E aí eu tenho que ver se realmente é uma oscilação da medida ou do equipamento. Então por isso que na falta de protocolo a gente usa 80 kV e 4 vezes, tá? E aí tira a média das medidas. De novo, pode ser 5 vezes, 6 vezes e eventualmente, já que não tem protocolo, talvez 90 kV ou 2 ou 3, não tem problema nenhum. E aí como é que é calculado o rendimento? Bom, primeiro você vai medir, por exemplo, exposição, que vai dar em milireuter, aí você tem que fazer uma conversão para miligray, ok? Então, para essa conversão tem esse valor aqui, tá? Como você trabalha com segundos e a regra para minutos, você multiplica por 60. E ainda tem esse fator 001 aqui, que é ajuste aqui também do K medido por miligray, tá? Em vez de botar esse 01 aqui no 00876, botaram aqui. Mas é assim que estava na norma lá no manual da RE1016. Por fim, o que você faz? Você fez um disparo, durou meio segundo ou nem isso, e você quer saber, por exemplo, por minuto ou por hora. Então você tem que dividir pelo tempo, para que isso aqui não seja relativo a 0,5 segundos, mas sim a 1 segundo, que multiplicado por 60 dá 1 minuto. Então você tem que normalizar isso para 1 minuto, depois se quiser para 1 hora, certo? Que aquele disparo valeu, aquilo medido valeu só para 0,1, 0,2, 0,5 segundos. E depois todo equipamento de medida tem um FPT, que a gente chama, que é o fator de correção de pressão e temperatura. Ou seja, quando o teu equipamento, ou se você terceirizar, o equipamento foi calibrado, tá, e aferido lá num laboratório especializado, eles vão dizer, olha, quando eu medi o teu equipamento, a temperatura do laboratório era 23 graus e eu estava a pressão do mar de 1019 atmosferas, que eu acho que é a pressão considerada, uma coisa assim. 1015, 1019 atms. Bom, milímetros de mercúrio. Muito bem, então essa era a pressão no dia e na hora que eu fiz, pressão e temperatura. Quando você vai usar no seu setor de radiodiagnóstico, lá com o seu equipamento radiográfico, aquele teu equipamento de medida vai estar a 25 graus, a 18 graus se tiver um ar-condicionado forte. A pressão você pode estar a 1000 metros de altura,
ou por algum motivo pode estar uma pressão um pouco abaixo, então você faz uma correção. Essa correção, se você não souber, mas deveria saber porque você ou o serviço terceirizado está fazendo para você, tem que saber porque o seu equipamento tem que ser calibrado, de medida, tem que ser calibrado. Quando você calibra, eles te dão esse laudo, esse histórico, ele vai dizer esses valores. Mas normalmente, o último caso, professor, eu não sei, fiz uma medida rápida, esses valores geralmente são praticamente 1. Tá? Você vai multiplicar por 1. Ou então, às vezes, 1 é assim, 1,0001 e o outro é 0,999. Então, ou seja, na realidade, a tua medida, se alterar, vai alterar 0,1% o valor dela, 0,01. Então, é uma coisa muito pequena. Portanto, não precisa muito se preocupar com esse fator. Mas, na verdade, todo mundo sabe. Então, eu fazendo a correção de corrente, então, se em 0,5 segundos eu produzo 10, em 1 segundo, que é o dobro, eu vou produzir 20. E como eu quero saber em minutos, vezes 60 minutos. Tá? Então eu corrijo pelo tempo e corrijo pela corrente também. Então se eu produzir 10 MAS, se eu dividir lá por 10 MA, eu vou ter 1 MAS, enfim. E aí eu faço comparação. Então, por exemplo, o que foi feito aqui? Aqui foi feito, então, a relação para cada MAS produzido, cada 1 MAS, ou seja, 1 miliampere de corrente, que durou 1 segundo essa corrente lá na minha ampola, eu produzi tanto de radiação. Então, vejam só, 70 kV eu produzi 0,052, 0,04580, subiu de novo, tá estranho, desce, depois sobe de novo, depois desce, tem problema nesse equipamento. Então aqui é quanto que eu produzo de radiação para cada corrente que eu entrego. Por quê? Porque, ora, quanto mais elétrons eu tiver de corrente, mais eles colidem, mais eu vou ter fótons, radiação produzida. Aí o segundo equipamento, vejam só, ó, já dá 5 vezes menos, 0,10, 0,14, 0,16, 0,16, 0,66. Olha como ele pula. Então isso aqui pode ser problema no kV, quer dizer, eu acho que eu estou dando 120 kV e não, acho que estou dando 80 e não estou dando. Vejo a diferença aqui, então, se eu faço um exame que a técnica diz, olha, você tem que usar 10 MAS, por exemplo, nesse equipamento eu vou produzir 0, aí multiplica por 10, 52 miligrays de radiação. Aí eu vou no mesmo equipamento, só que é da outra sala, digamos, equipamento igual e tal, não sei, lá, e vou produzir os mesmos 10 ms, desculpa, né? É 80, tem que comparar com esse, mas tudo bem. Então eu vou produzir 0,45. Aí eu vou no mesmo equipamento, no outro equipamento, bom, a técnica diz, para fazer o exame de tórax é 10 ms, põe 10 ms e ele vai me dar 0,10, ou seja, 4 vezes menos de radiação. O que vai acontecer? A imagem vai ficar ruim, aí o que eu vou ter que fazer? Então eu vou aumentar para 90 kV, eu vou dobrar, vou aumentar para 20 ms, que isso é difícil, tá? Você dobrar para 20 é muita radiação. O que vai acontecer? Eu vou chegar no 0,45, lá não, vou para 0,20, vou dobrar. Tá? Olha esse aqui, que absurdo, isso aqui é porque não tem filtro, tá? Com certeza isso aqui não tem filtro inerente, filtração total, tirar o filtro, coisa, porque a dose está muito alta. Olha quantas vezes mais, tá? Se eu comparar aqui, 20 vezes mais, tá? Então vejam como é muito importante você também medir a produção da radiação, para saber como que está o teu equipamento e mais, poder comparar. Então você sabe, olha, do equipamento 1 para o equipamento 2, o equipamento que está lá na emergência no primeiro andar, para o equipamento que está lá na sala de radiográfica no segundo andar, eles têm uma diferença. Então, a técnica que eu uso num, eu não posso usar no outro. Se aqui eu uso 10, lá eu tenho que usar 12, 13 MAS, ou se eu uso 15, eu tenho que usar 12 no outro, enfim, para você não errar, tá? E sempre ter um bom exame. Aqui esse foi um feito pelos alunos. Então, eles fizeram a taxa de exposição, aqui o milireuter. E outra coisa importante aqui que eles colocam nesse gráfico é o ano que foi feito. Então, se eu fizesse todo ano, como é obrigatório, eu poderia ver se está melhorando, piorando, o que está acontecendo com o equipamento. Então, isso é outra importância do teste, é isso. Você tem que pensar no teste não só como um valor daquele dia, dizer, o equipamento está ok, está funcionando, passou no teste, vamos continuar
usando na nossa clínica, no nosso hospital. Não, você tem que pensar também nos testes como algo que você vê ao longo do tempo, certo? Então, antigamente, a portaria até exigia alguns testes serem, por exemplo, mensais e semestrais. Então, você poderia ver, e nada impede que você faça, tá? A portaria diz o mínimo anual, mas se você quiser fazer a cada 6 meses, pode fazer. E aí você vê, diz, puxa, há 3 anos atrás valia tanto, aí 2 anos atrás diminuiu, 1 ano atrás, agora. Então você vê, puxa, esse equipamento tá indo embora, esse equipamento tá indo embora, tá, sabe? Dando adeus, um pouquinho ele vai falhar, um pouquinho ele vai dar problema, entendeu? Então você consegue ver a curva. Olha, eu tava com erro de 2%, 3%, 5%, 7%. Possivelmente o ano que vem, talvez já chegue no 10%, eu já tenho que condenar o equipamento, já não posso usar mais. Então o que, que eu faço? De repente eu vou fazer uma manutenção, trocar uma peça, de repente já, quem sabe tu já troca essa peça, já vê aqui a tensão, já vê a corrente, porque o erro está aumentando gradativamente. Então a importância do controle de qualidade é isso, é que você... O que é garantir a qualidade? É isso, eu ver que vai estragar, já troco antes, para quê? Para garantir a qualidade, não que isso daí eu só vá perceber daqui um ano eu faço o teste, 15% de erro, puxa, tem que condenar, tá, mas quando que aconteceu esse erro? É hoje, que hoje deu 15%, ou mês passado eu já estava com 13, 14, 15%? Há 2 meses, então há 2 meses eu já estava dando radiação e fazendo exame errado. E de repente já teve que fazer uma repetição de exame, não se deu conta que podia ser tensão, corrente, rendimento, que for. Simplesmente, não ficou bom a imagem, vou fazer de novo. Então, quer dizer, o equipamento às vezes já te avisa que ele está indo embora, sabe? Está dando adeus, vai embora. Então é importante você verificar. Essa escala aqui não está muito boa, então parece que esses valores aqui estão muito longe, né? Mas é que na verdade isso aqui não é zero, isso aqui é 2,65, né? Então, quer dizer, o zero está lá embaixo. Se você botasse numa escala que tivesse o zero aqui embaixo e o 3 aqui em cima, esses valores estão próximos. Porque aqui, ó, 287, 286, isso é uma diferença aqui de 0,01 ponto. Isso aqui dá menos de 1%, meio por cento. Aqui o 2,83 e o que está um pouquinho mais fora, mas ainda assim 2,74, né? Que isso aqui para 2,86, digamos que fosse a média por aqui, 2,85, isso aqui ainda seria algo perto de 5% de diferença. E o que que aconteceu? Então aqui a gente tem, veja, aqui foi mantido o tempo e alterado a corrente, e aqui foi feito um teste onde se alterou aqui o tempo, né? A corrente foi a mesma e alterou o tempo. O que dá para a gente entender? Que possivelmente esse tempo de 400 aqui, ele não deu 400, ele deu um pouquinho menos, 380, 370, enfim, fora do erro normal, e por isso deu pouca radiação. Então aqui pode ser o problema do tempo, já que a tensão é igual e foi mudado só, aqui o tempo é o mesmo, só mudou a corrente, e aqui você vê a linearidade, né? Teoricamente você dobrou aqui, mas aí quando você divide de volta, dá praticamente o mesmo valor aqui, 2,80, 2,86, dá praticamente o mesmo valor, a diferença aqui é menos de 1%. Aí isso é normal, é erro normal de medida. Tá? Depois vai para 200, dobra de novo, mas você dobra e divide por 2, aí cai mais um pouquinho, então talvez aqui também a corrente de 200 aqui esteja já, de novo, ele tendo problema. Certo? Então é importante a gente analisar. Se eu fizesse só um valor, por exemplo, se eu tivesse feito o primeiro aqui, esse seria o meu valor de referência. Se eu medir amanhã ou depois e der outro valor, eu comparo e deu erro. Mas aqui não, aqui foi feito 4 combinações diferentes para mostrar que entre as combinações variam e eu posso ter um indício de que o problema seja no tempo, seja na corrente, assim por diante. Claro que corrente a gente não mede, tá? Não tem teste de corrente. Então você não tem como testar a corrente. Então, se você garantir que o tempo está correto, você tem medidor de tempo, aí o que você faz? Então você sabe por esse teste que o problema está na corrente, aí chama o pessoal da manutenção e diz, olha, eu acho que o 200 mA está com problema, ou 100, dá uma corrigida. Então a importância dos testes até para medir a qualidade e a manutenção do teu equipamento. Bom, camada semi-redutora. Então, o que você vai fazer? Você vai medir
a filtração necessária para diminuir a radiação à metade. A partir dessa filtração que tem no feixe lá embaixo, o truque é esse. Você joga a radiação, chega a 10, aí você bota uma quantidade de filtro, sai 5. Aí você diz, aqui tem 3,2 milímetros de alumínio. Bom, se 3,2 milímetros divide a metade a radiação, significa, a princípio, que eu tenho 3,2 milímetros lá em cima também. Tá? Então, a minha camada semiindutora vai me dizer que minha filtração total está sendo obedecida. Tá? Então, o truque é esse. Se eu sei que aquele tipo de feixe basta 2 milímetros para atenuar a metade, a princípio significa que lá em cima também tem 2 milímetros. Aí, por exemplo, já não cumpre a norma, que é 2,5. Então, para isso que serve. De novo, toda vez que você instala o equipamento, compra o equipamento, né? Anualmente, ou se fizer alguma manutenção que possa afetar o feixe de radiação. Então, você precisa de um medidor de radiação, treina para deixar alinhado, né? 90 graus, 0 graus, etc. E placas de alumínio de alta pureza e o suporte para essas placas. A gente vê nas fotos aqui como é que funciona. Então, está aqui o nosso equipamento, né? Que ele é multiparâmetros, que a gente chama, né? Ele mede muitas coisas. Aqui estão as placas, são placas fininhas, tá? São placas que têm 0,1 milímetro, 0,5 milímetros e 1 milímetro. 1, meio e 0,1. Tá? Aqui está o nosso amigo aqui fazendo a medida, garantindo a distância da mesa, etc. Então tá aqui, você coloca uma altura aqui, mais ou menos 30 centímetros, tem questão de radiação espalhada, na direção do feixe. Então o feixe vai vir aqui, vai ser atenuado e vai atingir. Aqui a gente inventou um suporte com uma espécie de um neoprene aqui para não amassar, porque essas placas são muito fininhas, tá? São muito, muito fininhas, quase um fiozinho de 0,1 milímetro. Então, tu faz assim, tu dá uma apertadinha assim com a unha, marca, estraga. Para não atrapalhar ali, fazer marca e dobrar e tal, a gente criou um sanduíchezinho ali, né? Aperta e segura. Porque daí eu vou trocando, eu boto, geralmente começa assim 1 milímetro, depois 2, depois meio, 2,5, e de acordo com a leitura aqui a gente vê, bota mais 0,1, 0,2, a gente vai montando, vai fazendo as medidas. Então, selecionar o valor de kV e MAS, também não diz exatamente quais valores. Na realidade, você vai selecionar aqui de acordo com o que você vai olhar na tabela. Se você usar 70, tem a tabela do 70, se for 80, do 80 e assim por diante. Então, aqui não tem muito problema qual você faz. O MAS é sempre um valor razoável, um tempo sempre maior por causa do detector. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, tá? Você sempre procura dar um pouquinho mais de radiação, que digamos que o normal, ou que seria o comum, e um pouquinho mais de tempo, para garantir que o seu detector lá embaixo consiga medir correto. Porque o que acontece? O detector, ele tipo assim, ele está ali parado sem fazer nada. Aí ele começa a ver que está chegando radiação. Será que a radiação é normal? Será que realmente está vindo a radiação? Aí chega num ponto e diz, opa, agora sim, agora está vindo a radiação. Vou começar a medir. Então toda essa parte de baixo aqui, que estava pensando em se ele mede ou não mede, sabe? É perdida. Então, se você faz um tempo muito curto, ele demora muito para começar a medir, aí ele começa a medir, aí acabou. Então, ele pode, esse tempo perdido, esse tempo morto, que se chama, esse tempo morto pode equivaler a 10% da medida, 20%, entendeu? Então, por isso que a gente tenta sempre fazer um tempinho um pouco maior e uma quantidade de radiação também maior para ele detectar lá o que está chegando e começar a medir, tá? Seria mais ou menos para vocês entenderem. Imagina que eu tivesse que marcar alguma coisa, mas quanto tempo o professor está falando aqui, certo? Quanto tempo dura a aula? Aí você começa, será que aquela parte inicial que ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, será que isso eu conto? Isso não é aula e tá. Mas agora ele ficou em silêncio um pouquinho antes de começar a aula. Será que eu conto o silêncio como aula? Não. Sabe onde é que eu começo a medir? Aí você pode dizer, não, a aula do professor durou 1 hora ou a aula do professor durou 50 minutos. Tá, mas como assim 2 medidas ou 1 hora ou 50? Não, porque se eu considerar a fala inicial, é dentro da aula. A aula tinha que começar às 8, começou às 8, só que a aula mesmo, o assunto, começou às 8h10. Então por que você tem 2 medidas? Porque você não sabe que horas você começa a contar o tempo. Então aqui é a mesma coisa, ele não sabe a hora que realmente tem radiação para ele medir. Então quanto mais tempo você medir, esse tempo perdido se dilui. Você
menor, tá? E quanto um pouquinho mais de corrente também, claro, você, vou botar o máximo, aí você máximo você vai estourar o equipamento radiográfico, ele vai queimar filamento, vai queimar tudo, também não é assim, mas sempre dentro do possível. Posicionar o medidor centralizado, o raio central, realizar de novo 4 exposições sem atenuador, de novo, para quê? Para fazer uma média, então sem filtro, sem a camada, sem o alumínio dá quanto? Então tá, normalmente sem nada ele me dá tanto. Aí eu coloco as lâminas, entre ponto focal, escolho uma delas, pode começar direto com milímetro se você quiser, e faço 4 exposições. Depois ponho mais um, mais meio, e vou fazendo, e vou realizando e realizando. Tá? Depois, o ideal seria, como eu disse, tem o esquema do aquecimento. Então, depois que você fez todas as sequências e chegou à conclusão qual é o valor da camada semi-redutora, que aqui basicamente é tipo tentativa e erro, é recomendado que você tire todas as placas e faça de novo a quantidade de radiação sem nenhum filtro, ou seja, para ver se bateu lá primeiro. Então tu faz com 0, 1, 2, 3, 4, com 0 de novo, tá? Para ver se bate, para ver, foi mudando a radiação porque o equipamento foi de novo, foi aquecendo, foi tendo algum problema, então mudou o comportamento dele. Então você bate de novo a última para ver se ele, nesses 5 minutos, 10 minutos que você fez o teste, ele se manteve constante. Então tá aqui, garantindo a medida, o valor ali da quantidade de radiação, que no caso é milirroy, poderia ser em Gray ou em Sievert, depende do quanto. Aqui a distância, as plaquinhas, só dando um zoom. Então eu faço 100 placa, 4 vezes, tiro a média, depois boto uma placa, 4 vezes, tiro a média, 2 placas, 3 placas e assim por diante. Então o que foi feito nesse teste lá pelos alunos? Então 100 placas, 0. Então mediu 60, depois mudou 60 kV 78 e 90. Aproveitou que tá. Posso fazer só com um, professor? Pode fazer só com 70, por exemplo. Então o que eu espero? Camada semi-redutora. Camada que reduz a metade a quantidade de radiação. Então, sem nada, chegou 90 mRoentgen com 70 kV. Se eu botar as placas, eu tenho que atingir 45, que é a metade. Então, eu tenho que perseguir 45. Então, botou 1 milímetro, não deu 66. 2 milímetros, deu 52. 3 milímetros, 41. Passou. Perfeito. Passou dos 45, então eu não preciso fazer mais. Bom, tá, professor, mas a gente não tem as placas de 0,1, de 0,5. Eu não sei quanto é que é para 45. Eu sei que 3 dá 41. Então eu posso usar aqui, botar 2,5 e medir 2,06, 2,07 até que dê os 45, 44, alguma coisa assim. Aí eu sei qual é a placa. Então, pelo sistema de placas, eu vou botando as placas até chegar ao valor. Então, por exemplo, 3 milímetros passou, mas eu quero ter exatos. Aí eu olho 2, 3, 2,5, 2, põe 2,5, deu tanto, não deu, 2,6, 2,7. Eu posso fazer um por um para ter o valor próximo e exato. Tá? Aqui no 78, a metade é 39. Também, está entre 2 e 3. 60, metade é 30. Beleza, acertei aqui por sorte 3 milímetros. Então, acertei 30, que é a metade. Ok. Se fosse aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 medidas e acabou. Tá? Acabou as medidas. Mas eu posso fazer essas 4 medidas que os alunos fizeram, mesmo não achando exatamente o valor, e aí usar outros métodos. Então, um método é o método gráfico. Então, eles desenharam os valores, tá? Que foram medindo. Então, eles mediram 1, né? Que foi aqui, botaram os pontos, mediram 2, mediram 3, 3 bateu 30 e mediram 4. Na verdade, mediram 4 valores, mas eles fizeram a curva aqui para ficar bonitinho. 90 é 45, tá? Para cá até deu mais ou menos igual, 78 é 39. Aí eu venho aqui no gráfico e olho, né? Deveria ter uma escala aqui. E vou dizer, olha, eu acho que é 2,6. Pronto. Então, eu posso usar o método tentativa e erro, vou botando as placas até acertar ali ou passar um pouquinho. Tentativa e erro, já que eu tenho as placas. Mas eu não tenho as placas de 0,1, professor. Eu consegui placa só de 1 milímetro. Aí eu fiz de 1, 2, 3, 4. Pronto. Preciso ir até 5, se precisar fazer até 5, senão pode, sei lá, parar no 3 ou no 4.
Aí o que eu faço para descobrir? Então você pode fazer isso aqui. Faz o gráfico e método gráfico você olha aqui, vai no olho, vai na régua e acha e diz, ó, é 2.6 para 90, para desculpa, 2.6 para 70 e para 60 kV. E aí depois tem a tabela lá. Outro método é o método matemático. Então tem que usar logaritmo e tal, tá aqui a equação, meio feiosa, mas tá aqui. Então o que eu pego? Eu pego a medida zero, então a medida zero sem placa, sem barreira, 60, aí eu escolho uma delas, 60, 78 ou 90. Escolho uma coluna. Depois, medida superior à metade, então por exemplo, digamos aqui que eu pegar 50, tá? Vou fazer com 50 que é interessante. Então eu pego superior à metade. Então, a metade é 30, então superior, 38. Então, esse aqui vai ser meu A. Meu A é superior. Leitura de exposição inferior à metade. Então, metade é 30, inferior é 24. Certo? Então, esse vai ser meu B. Espessura de A. Então, o A é 38, então o A é 2 milímetros. O B é maior, que é a espessura 4. Então, isso aqui é o A, isso aqui é o B. Certo? E aí eu coloco aqui, medida em A dividido pela medida sem nada, duas vezes e tal. Medida B dividido por medida sem nada. E aí, medida B multiplicada pela espessura A. Medida A multiplicada, depois tu tirar o logaritmo pela espessura B. Então, como a gente diz, multiplicação cruzada. Uma menos a outra, e ainda o logaritmo natural, né? Tudo é natural, né? Tudo é o E de exponencial. Logaritmo natural de medida A dividido pela B. E aí eu faço essa conta matemática, ele vai dar o quanto? Aqui eu teria que dar o 3, ou 3,05, ou 2,99, enfim, porque é cálculo matemático mais preciso. No 78 ele tinha que dar o 39, o próximo ali, né? Desculpa, o 2.6 que a gente viu no gráfico. E o 70 também ele teria que dar aqui, que é o 45, próximo ali ao 2.6, certo? Então aqui você pode ter duas, três casas decimais. Então você tem o método tentativa e erro, que você tem ali quando você tem as placas, por exemplo, de 0 milímetro. Você tem o gráfico, você faz o gráfico no olho ali com a régua, você tem. E você tem o método matemático, tá? Então você tem três maneiras de acertar a camada simultânea. E aí você vem e olha aqui, olha, 70 kV, que deu ali 2.6 milímetros. Se for um trifásico, o mínimo, valores mínimos, o mínimo é 2.3, eu tenho 2.6. Passou. Alta frequência, que é o mais recomendado como equipamento, né? 2.5, eu tenho 2.6, passou. Ah, professor, no 60 lá também deu 2.6. Ok, eu teria que ter 2 ou até 2.2. Tenho 2.6, tenho a mais, não tem problema. A mais não tem problema, tá? Muito a mais não é bom. Questão de qualidade de imagem, muito a mais não. Mas aqui, ok. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o 70 e vou dizer, passou no teste. Tá? Meu equipamento passou no teste porque ele precisava no mínimo 2,5 ou 2.3 fosse trifásico, que eu tirei 2.6 na minha conta matemática, no gráfico, o que for. Certo? Então, equipamento joinha, passou. Por fim, radiação de fuga. Tá? Então, nível de radiação de fuga. De novo, quando como teoricamente o equipamento ele não vai estragar, o cabeçote não vai enferrujar, não vai abrir um furo, não vai derreter, não vai nada, você não precisa fazer anualmente. Posso fazer? Estou fazendo uma bateria de testes, professor. Tem mais de 50 testes lá, 40 testes pedido na instrução normativa. Já estou fazendo lá os 40. Ah, já está com o medidor, já faz a radiação de fuga, faz mais um teste ali, já está medindo mesmo, toca a ficha, não tem problema nenhum. Tá? Mas, a princípio, que é uma coisa que não estraga, né? Teoricamente não vai estragar pelo uso, por nada, você pode fazer de 4 em 4 anos. E aí também, claro, se você abrir o cabeçote para trocar a ampola que estragou, trocar o óleo, trocar o fio, alguma coisa, você abriu a ampola, lá e o próprio cabeçote, aí sim você tem que fazer novo teste. Treina, medidor de radiação e eventualmente um tripé se você não quiser ficar segurando.
Então, primeira dica, você tem que fechar a colimação. Por quê? Porque você não quer medir a radiação que bate na mesa e volta, certo? Você não quer fazer isso, senão você não está medindo a radiação de fuga do cabeçote, que está fugindo do cabeçote. Então, você fecha a colimação. Se tiver ainda dúvida que eventualmente você tem chumbo ali que é a colimação. Aquele chumbo pode bater e eventualmente sair pelos lados para cima. Tudo bem, não vai para paciente, não vai borrar a imagem, mas pode atrapalhar a tua medida, dar uma falsa medida. Então você pode, por exemplo, a gente botou um carrinho aqui, tá? Não sei se acho que é um porta-lixeira, alguma coisa. E como o chassi tem chumbo do outro lado do filme, né? Porque justamente depois que a radiação passou, ela não deve continuar o caminho. Então a gente fez uma casa-mata ali para blindar. Outra também pode ser feita, embora que se prefere sempre fazer no alto, tá? Porque pode, enfim, bater a radiação na mesa, né? De fuga, pode bater na mesa e subir. Mas não tem o carrinho e quer blindar a caixa colimadora, então a gente botou em cima da mesa e botou o chassi em volta aqui para blindar. Então, dicas, né? Para a gente fazer. Bom, a regra manda 1 metro de distância. Aí a questão é, tá, o que é 1 metro de distância? De novo, eu posso medir 1 metro, o ponto focal, digamos que o ponto focal está aqui, eu posso medir 1 metro de distância aqui e dizer, ok, passou o meu equipamento, não tem radiação de fuga nem nada, está dentro dos limites. Ou posso medir aqui, por qualquer motivo, dá problema. Então, mexo só de um lado e passo o equipamento, passou no teste. Ou meço no outro e não passa. Então, a dica é 6 direções. Sabe que está vazando para cima? Está vazando para frente? Para baixo está lacrado, não vai vazar mesmo. Sabe que está vazando aqui na diagonal? Então, no mínimo, mais ou menos as 6 direções. Então, tá aqui, a gente tentou desenhar aqui, mostrar para vocês as 6 direções, tá? Então, para trás, para direita, para baixo, enfim. A partir aqui mais ou menos do ponto focal, tá? Tentando mostrar aqui os ângulos, etc. Certo? Ah, professor, tem que ser exatamente na linha horizontal aqui. Não, pode ser um pouco virado mais para baixo aqui, porque de repente isso aqui está 2 metros de altura, a tua cabeça vai estar aqui 1,80 m, então pode ser aqui na altura da cabeça, desse tem 1 metro. Bom, você pode fazer corretamente como esse colega aqui fez. Botou avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbífero, óculos que barra radiação, botando um protetor de mão, né? E ficou segurando o medidor de radiação, porque enfim ele não tinha um tripé. Qual é o problema? O problema é que é o seguinte: você vai precisar de uma outra pessoa para lhe ajudar, a pessoa vai medir 1 metro aqui e vai dizer estátua, fica paradinha, não treme a mão, porque se você tremer a mão, esse nosso 1 metro vai virar 80 centímetros, 1,20 e 10, 20 centímetros de diferença, na medida pode dar 20, 30, 50%, tá? Então não pode, então ele tem que ficar estátua. Imagina ele estátua, aí essa pessoa que ajudou a medir sai da sala, vai lá no equipamento, acerta, aperta o botão, volta, agora fica na outra posição. Então, complicado, é duro, né? Não é o adequado fazer isso. Só um minuto aqui, que ainda bem que estava na câmera, que caiu o slide aqui, já está voltando. Então, o melhor mesmo é sempre ter um tripé, porque aí o tripé ele vai te ajudar a manter, a garantir a distância e com isso você não cansa o braço e mantém a qualidade da medida, né? Aqui nós estamos falando da qualidade da medida, certo? E só para vocês saberem, o detector é esse aqui, tá? O detector está aqui embaixo, então esse aqui tem que estar virado para o lado do cabeçote e aqui tem o display com o medidor. Alguns casos você tem que dar o disparo, voltar lá e ler. Ler o valor e anotar. Outros você pode ter hoje em dia, ou por Wi-Fi, né? Alguns por Wi-Fi, ou com cabo você lê lá na sala. Então você pode dar até, se quiser, 2 disparos, 3 disparos. Normalmente, não precisa fazer 4 disparos para tirar a média, tá? Não precisa. Pode ser 1, 2 disparos por posição. Por quê? Porque se em algum disparo ele der um valor acima, por exemplo, caixão, já ferrou.
já não está bloqueando a radiação, já está produzindo radiação demais e não está bloqueando. Então, o valor, mesmo que seja, entre aspas, errado, o valor, se ele deu acima, é porque está produzindo demais e não pode. Então, não tem problema. Mas ele pode dar abaixo e ser falso. É verdade, pode dar abaixo e ser falso. Mas como você vai fazer 6 medidas, no mínimo, né? Eventualmente você pode fazer uma a mais, se quiser, tá? Você vai fazer a média das 6, então não tem problema. Bom, aqui o KV utilizado. Outra coisa, sempre se utiliza o maior KV possível. 110, 120, 130. Por quê? Porque quanto maior a energia do fóton produzido, mais ele é penetrante, ou seja, mais ele consegue atravessar a barreira do cabeçote. Então, se eu protejo a radiação, se eu consigo confinar a radiação com uma alta energia, com baixa energia dá e sobra, certo? Então a questão é isso. Se aguenta 100 quilos, beleza. Se eu botar 10, mesma coisa que nada. Então, se ele protege, se ele bloqueia 120, 130 kV, 50, 60 kV para ele não faz nem cosquinha. Então, tá beleza. Então, por isso que a gente sempre vai no máximo possível. Aqui tá o miliampere usado, o tempo, que foi já dado em hora, aqui já foi calculado em hora porque a regra fala em miligrei hora. Então ele já converteu aqui 1 segundo e tal, mais ou menos, em hora, certo? Mas poderia dar em segundo. Muito bem. Outra coisa também, de novo, para garantir que o aparelho meça bem, o meu medidor, dentro do possível, maior corrente e maior tempo, certo? Quanto mais eu puder, melhor, que aí a medida é mais coerente. Então tá aqui o valor medido em, no caso do equipamento, mediu em microreuter. Ele converteu para milireuter e depois, está aqui a conversão, né, 1000 para 1, e depois ele fez a conversão de milireuter para Gray multiplicando por 0,8. E aqui deu 201, o 2, o 3, enfim. O que aconteceu? Neste ponto 1, extrapolou o valor permitido, que é de 1. Tá? O valor tolerável é de 1 miligray por hora. Outra coisa também, eu medi só, por algum motivo, medi só para 4.8, para não aquecer muito meu equipamento, para não queimar o filamento, a anodo, não sei o que, não produzir muito. Só que, eventualmente, algum dia alguém possa querer fazer com corrente máxima. Botou lá 125 e conseguiu botar 20 mA, 30 mA. Então também tem que fazer a correção, ou seja, com uma corrente pequena, ele produziu 0,51 mili. Se eu botar uma corrente 10 vezes maior, ele vai produzir 10 vezes maior de radiação. Por isso que eu tenho que também corrigir para corrente máxima, tá? Isso aqui é só uma regrinha de 3, né? Se por uma corrente 10 eu produzo 0,051, por uma corrente 100 eu vou multiplicar 0,51. Por uma corrente 1000, 5,1 e assim por diante. Uma corrente 20, 0,10. Enfim, é só regrinha de 3 básica. Tá? Então tudo isso para garantir o quê? Para garantir que uma medida que eu faça, tá? Então isso é a primeira coisa. Para quem não conhece, quem é leigo, vai lá, mede atrás da parede, né? Levantamento radiométrico. Vai ali no cabeçote e mede a 1 metro de distância. O que o equipamento vai dizer? Na maioria dos casos, tem radiação. Tá? A radiação normal, radiação de fundo, que a gente chama radiação de ambiente, 20, 30 micrograys. Aí você vai lá, dispara, você vê, vai de 30 para 50. Tem radiação, meu Deus, tem radiação, a blindagem não funciona, a parede não está controlando a radiação, meu Deus, aqui o corredor tem gente passar, eu fico sentado aqui. Calma, esta radiação existe para aquela corrente ou para aquele tempo. Vamos ver se essa quantidade é muita quantidade quando eu levo isso para uma semana. Ou quando eu levo isso, por exemplo, para miligray por hora. Entendeu? Aquilo foi durante 1 segundo. Mostrou que existe radiação. Agora, aquilo é muito, é pouco? Não sei. Vamos comparar com algo que é comparável. Miligray por hora. Ou alguma quantidade por semana. Ou um valor qualquer.
Então, aquele disparo é um disparo único, simples, para aquelas condições que poderíamos dizer mínimas. Não é o funcionamento normal do equipamento o dia inteiro produzindo radiação. É uma fração. Então, se o equipamento produzir radiação o dia inteiro, aquele pouquinho vai ser multiplicado por 20, 30, 50 exames, 80 disparos, o que for, ou segundos de operação por minutos de operação, e aí você dizer, bom, se ele funcionar normalmente, durante um dia, uma semana, ele vai produzir tanto. Aí você vai dizer, é muito, é pouco. Tá? Mas a primeira reação da gente é assim, ah, tem fuga, porque eu medi. Sim, dificilmente você vai medir zero. Dificilmente. Sempre vai ter fuga. Mas o que é garantido pela legislação? Se você tiver uma fuga a 1 metro de distância, que também ninguém fica com a cabeça grudada no cabeçote. Então, 1 metro de distância é uma distância razoável e as pessoas, normalmente tirando o paciente, geralmente vão estar o técnico, o tecnólogo, eventualmente o enfermeiro que estiver ali ajudando, possivelmente vai estar 2, 3, 4 metros de distância. Então, a 1 metro de distância tem que ter no máximo 1 miligray por hora, certo? Por isso que tem que fazer as medidas, tem que fazer as conversões, tá? Para ver se realmente aquilo é muito ou é pouco. Claro que com o tempo você vai se acostumando, vai sabendo, olha, se eu medir 30 microray por hora, vou calcular que chegar a 30, eu já sei que isso não vai dar nada em miligray. Se eu medir 62, que é o dobro, sei que isso aqui também não vai dar nada em miligray por hora. Agora, se eu medir 1000, já vai dar 1 miligray. Então, se eu medir em torno de 1000 aqui, se passar, vai passar chispando aqui, vai passar bem pertinho. Se eu medir 1200, possivelmente já dá o 1.01 aqui, já passou. Então, com o tempo, você sabe que 2000 unidades de microReuter, ou 2 milliReuter, 2,3 milliReuter nesse caso, extrapola. 0, alguma coisa milliReuter, não extrapola. Então, você com o tempo vai se acostumando a essa ordem de grandeza. Certo, pessoal? Então, por hoje, a gente conclui a nossa aula aqui com os testes, certo? E a gente espera vocês numa próxima aula aí, que a gente vai possivelmente trabalhar com radioatividade, ok? Até mais, um abraço.